Olá, muito boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui e mais uma vez poder falar a todos para refletir juntamente e neste momento em que todos passamos, trazer também um pouco de consolo, uma reflexão, uma palavra, né? E nesse canal, neste meio hoje virtual em que a gente se encontra, apesar de não ter o calor humano, com certeza podemos levar reflexões a lugares que a gente nunca imaginava. Né? A casa hoje sai das paredes e alcança esferas que a gente não imaginava. Então, para iniciar, a gente pede a todos que fechem seus olhos, se for o seu desejo também, para pedirmos à espiritualidade que nos auxilie, nos envolva, onde quer que estejamos, que deposite nas águas que se encontram aqui em nossos lares, no ambiente de trabalho e também em nossos familiares, o remédio necessário para o nosso refazimento físico e espiritual. Que assim seja. E hoje escolhemos uma reflexão do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Esse é um livro, claro, bastante conhecido no meio, porque é um livro, né, que trata de várias passagens do Evangelho. E o tema escolhido foi do capítulo 10, onde o título é Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Mais especificamente, o tema que fala sobre a indulgência. E é uma palavra muitas vezes desconhecida por muitas pessoas, né? Se fala muito em indulgência, ser de indulgentes, mas o que é basicamente ser uma pessoa indulgente? Ser uma pessoa indulgente é aquele que vê basicamente o bem em vez do mal. Aquela pessoa que olha para os outros e enxerga mais as qualidades do que os defeitos. E muitas vezes, se vê os defeitos, deixa para lá. E isso é tão necessário, né, no mundo que a gente espera, porque afinal de contas, quem de nós não tem defeitos? Quem de nós não tem os seus males a esconder, as suas falhas, que a gente não quer que as pessoas saibam, ou que a gente ainda não superou? Afinal, nós temos tanto ainda a aprender, tantas coisas a superar. O caminho é tão longo ainda, mas também aprendemos algumas coisas. Nós já passamos por algumas dificuldades, aprendemos com algumas situações. Nós estamos vivendo uma situação. O ano de 2020 está nos ensinando alguma coisa. E apesar de muita gente talvez não querer olhar, não querer enxergar, obrigou muitas pessoas a conviver. Obrigou as pessoas a olhar para os outros, olhar para as pessoas de dentro da sua casa. Porque é tão fácil, né, a gente olhar para o que é bonito, para o que é sábio dos outros, né, elogiar as pessoas de fora da casa, no ambiente de trabalho às vezes, né, para parecer uma pessoa tão boa. Mas a convivência mostra quem somos de verdade. São os anos de convivência, o dia a dia. Porque ninguém consegue sustentar uma máscara, podemos dizer assim, né? Uma máscara de caráter falsa. Nós somos o que somos. E a convivência mostra isso. E muitas vezes a gente não pensa muito no que está dizendo. Principalmente porque as pessoas estão ali conosco dia a dia, a gente não toma muito cuidado com o que diz para essas pessoas, com o cuidado que temos com elas. E muitas vezes não fazemos isso de propósito. Mas não temos esse cuidado, realmente por falta de zelo. E eu trouxe uma historinha para a gente ilustrar isso, de como muitas vezes a palavra é perigosa. Porque é claro que numa posição, por exemplo, de pais, de educadores, de tutores, de algumas pessoas, tem responsabilidades também que são necessárias. Às vezes apontar um erro, né, algo que precisa ser corrigido é uma necessidade. Mas a maneira como
ela precisa ser apontada, é que o grande mérito. Aí eu trouxe uma historinha para ilustrar isso, né? Havia muito antigamente um grande faraó que teve um sonho. Ele sonhou que todos os seus dentes da boca tinham caído. Então ele chamou alguns intérpretes da época lá que podiam interpretar esse sonho. Eram chamados de sábios, adivinhos, que podiam interpretar esse sonho. O primeiro veio, ouviu o sonho deste grande faraó e disse: "Ah, meu senhor, que grande tragédia! Todos os seus parentes próximos irão morrer antes do senhor. Todos eles irão morrer." Nossa, o faraó ficou desesperado e ficou muito bravo, muito nervoso. Como é que você diz um absurdo desse? Como que você diz um despautério desse? Imagina, de jeito nenhum. Não vou admitir um negócio desse. E aí pediu que ele se retirasse e ordenou aos seus súditos, né, aos seus empregados ali, que castigassem aquele sábio, aquele adivinho, aquele intérprete com 100 chibatadas. 100 chicoteadas, pelo absurdo que ele tinha dito. E então ele pediu que trouxessem da vila um outro intérprete. Esse outro veio, ouviu o sonho e disse a ele: "Senhor, como o senhor é abençoado! O senhor viverá tanto que viverá todos os seus parentes e seguirá muito depois deles." E o faraó ficou todo feliz, porque ele viu que o seu império, então, iria seguir muito adiante. E saiu e foi, né, o faraó disse, então, pediu aos seus criados ali, que ofertassem aquele intérprete 100 moedas de ouro. Quando ele estava saindo, os criados disseram: "Como é que você conseguiu fazer isso?" O outro intérprete disse basicamente a mesma coisa e foi castigado com 100 chibatadas. Você disse basicamente a mesma coisa. E o sábio disse, né, o intérprete disse para ele que, na verdade, não é o que se diz, é a maneira como se fala. E é claro que nessa história, né, o sábio soube usar das palavras para contar a ele uma verdade não muito feliz. O que ele queria dizer é que os seus familiares iriam embora muito antes dele. Ele ia ficar sozinho. Claro que ninguém quer ouvir isso, mas ele contou ao faraó da forma que ele gostaria de ouvir. E ele disse, é claro que ele disse a mesma coisa. A história, claro, né, só vem para ilustrar que apesar de a gente muitas vezes ter que dizer algumas coisas, é possível escolher a forma como vamos contar, como vamos apontar, como vamos corrigir. Castigo, violência, nunca é a solução, nunca é o meio. É preciso usar também de inteligência, né? E também apontar como é que a gente gostaria de ser tratado. É como se a gente tivesse uma verdade na forma de uma pedra preciosa. A gente pode imaginar como é que eu gostaria de receber essa pedra preciosa. Se jogasse essa pedra no rosto de uma pessoa, é claro que ela não ia gostar, porque isso ia se machucar, ia se ofender, né? Isso ia ferir a face da pessoa. Se eu atirasse com força, com violência, ia machucar. Mas se eu colocasse numa caixinha, né, bonitinha, bem embrulhada, ou até mesmo, né, bem acomodada, de uma forma que eu pudesse oferecer essa pedra preciosa, faria toda a diferença. Essa caixa, essa embalagem, essa forma de oferecer a verdade, que é a pedra preciosa, é a indulgência. É a forma de oferecer. E eu não preciso jogar ela com violência. Eu posso colocar ela numa embalagem. Não precisa florear, mas eu posso oferecer de uma forma mais agradável. Que a pessoa possa receber de uma forma mais branda, né? Que não se ofenda. E muitas vezes, ainda assim, tomando todo esse cuidado, a pessoa vai se ofender. Porque é difícil ouvir uma crítica, né? Muito difícil ouvir uma verdade. Só que a gente sabe também que as verdades são necessárias, é preciso ouvir as verdades. Não dá pra gente viver na mentira,
Que é um bom exemplo, é o que a gente está vivendo hoje, né? Essa grande pandemia, nós passamos por situações, né? Hoje nós estamos prestes também a novas eleições municipais e vai ter muita gente querendo ludibriar, né? Até usando de belas palavras, vão querer levar vantagem. Nós vimos muitos governos querendo levar vantagem em cima da saúde, né, da vida de outras pessoas. Então, é lamentável, mas a pergunta, assim como o Chico Xavier sempre dizia, né, tem uma frase do Chico que é maravilhosa. É muito ruim, é muito, muito mesmo, magoa muito ser a pessoa ofendida. É muito ruim levar uma ofensa. Quando alguém te ofende, te magoa, fala uma mentira sobre você, é muito, muito ruim. Eu sei que é. Mas pior ainda seria se nós somos ou fôssemos o ofensor, o mentiroso, a pessoa que grita. Porque a nossa distância de evolução, né, o nosso caminho ainda seria muito maior, muito grande. Então, se tivéssemos que escolher, é melhor ser o ofendido do que ser o ofensor. Claro que não é bom estar em nenhuma das duas situações. Mas se hoje a gente se coloca na posição de ofendido, a gente tem que fazer uma prece pela pessoa que está ofendendo. Porque a distância dela ainda para a luz é muito grande. Ela é uma pessoa ainda presa na ignorância, né? Na obscuridade. Ela ainda não compreendeu a indulgência, como ela gostaria de ser tratada. Quem que não gosta, né? De ser tratado com amor, com carinho, com benevolência, né? De ouvir as palavras de uma forma mais branda. É claro também que eu sei que tem pessoas que precisam de palavras mais duras, mas tudo também é uma questão de bom senso. Chico Xavier, por exemplo, dedicou, junto com Emmanuel, um livro somente sobre indulgência. É o título do livro, Indulgência. E tem até um capítulo, um livro bem pequenininho, mas rico, né, riquíssimo, falando só sobre indulgência. E tem um dos capítulos que fala que é pela boca. Por quê? A gente vai ser indulgente pela boca. Porque Jesus dizia, né, a boca fala daquilo que está cheio do coração. Se eu estou cheio de ódio, cheio de rancor, eu vou falar muita bobagem. Né, eu vou ofender, eu vou falar mal das pessoas, eu vou criticar, eu vou negar a verdade. Por isso que é preciso refletir, estudar, ler, se encher de cultura, se encher de palavras bonitas. Para a gente encher o coração, né? O sentimento de coisas bonitas. E aí a gente consegue se livrar de fantasmas, né? De síndromes, de um monte de desespero. Nós sabemos que essa clausura que muita gente precisou se colocar, né? Nesse isolamento que foi tão necessário para tantas pessoas, isso mexeu mesmo com a mente, com o sentimento, com a forma de se relacionar de todos nós. Mas não é para pior, é para melhor. Apesar de a gente não conseguir ver hoje, né, e enxergar neste momento, que nós estamos no meio da tempestade, que está no meio da tempestade não consegue ver o sol, mas ele está lá. E essa é uma reflexão que a gente precisa fazer todos os dias. No meio da tempestade, nós sabemos que o sol está lá, depois das nuvens. A tempestade vai passar. Nós temos certeza disso, porque já passamos por outras tempestades. E o sol sempre brilhou, sempre esteve lá. E como é bonito, né? Olhar um dia ensolarado depois de uma grande tempestade. Então a gente tem que ter fé, que isso vai passar. E vai passar e trazer ensinamentos bonitos para quem estiver pronto para aprender. Porque também vai passar e pessoas que vão se encher de rancor, se encher de desespero, de dúvidas, porque não estiveram prontas para aprender. E nós temos que ter muita paciência com pessoas que ainda não estão prontas para aprender. E talvez nós sejamos essas pessoas. Por isso que a reflexão é muito importante. A paciência. A vida não é só isso. Não é só este momento. Tem tanta coisa para ser vivida, né? O espaço, o tempo é tão grande. Então tenhamos fé.
Fiquem todos com Deus, fiquem todos em paz e até uma próxima oportunidade. Graças a Deus.